Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na primeira parte, intitulada As 5 Alternativas da Humanidade. Nesse capítulo em particular, nesse item, nós estudamos a doutrina materialista, a doutrina panteísta, a doutrina deísta, a doutrina dogmática e agora nós estamos finalizando a doutrina espírita. Vamos elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome dele. Divino amigo Jesus, Mestre por excelência, mais uma vez, a tua bondade infinita nos dá, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, para mais uma vez, aqui encarnados, termos a oportunidade de estudo e esclarecimento à luz da doutrina espírita. Nós te agradecemos infinitamente e te pedimos, amor, a tua inspiração através dos nossos amigos espirituais. Que tua paz, amor amado, que nós ainda não a temos, mas que nós possamos fruir da tua paz. Muito obrigada por esse momento, que os amigos espirituais que aqui já se fazem presente possam conduzir mais uma vez o nosso trabalho. Graça te damos, amor querido. Então vamos lá, vamos retomar as 5 alternativas da humanidade. O professor Allan Kardec agora abordando a última, que é a doutrina espírita. Aqui nesse parágrafo nós vamos precisar do Livro dos Espíritos, questão 175A, tá bom? A gente vai abordar. Por quê? A gente tem que entender que o professor Allan Kardec, ele escreveu em português ou em francês? Francês. E quando a pessoa vai fazer a tradução, o tradutor, ele é um intérprete. Então, ele vai interpretar a fala do professor Allan Kardec, porque tem palavras que você tem no francês e você não encontra no português. Então, por isso é chamado de intérprete. Essa tradução que eu tenho aqui é de Evandro Noleto. Questão 175A. Vamos lá. Continua o professor falando da doutrina espírita. O espírito progride no estado corpóreo e no estado espiritual. Então aqui já bate um pouco, né? Quando ele diz o espírito progride no estado corpóreo e no estado espiritual. Então vamos lá. Primeiro lembrando que essas anotações eram anotações do professor Allan Kardec. Então isso aqui, Obras Póstumas, já tem um nome, pós-morte. Era o material que ele tinha, eram anotações que ele tinha. Então não chegou a ser publicado, tá bom? Não por ele, mas eram anotações. Então são coisas que tem que ser assim, vamos dizer, certas correções pequenas na fala. Como diz os espíritos, o grande problema é que tu não tem uma palavra para cada coisa. Então, acaba se misturando tudo. Então, nós já aprendemos na questão 175A do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, olha, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Resposta, não. Estacionar-se-ia, o que se quer é avançar para Deus. Então, a questão 175A, ela deixa bem claro que no mundo espiritual a gente está o quê? Estacionado. Mas vamos entender aqui o jogo de palavras. As obras que mostram o mundo espiritual é as obras de André Luiz. De forma muito clara, mostrando o detalhe que se passa nesse mundo paralelo.
Lembrando que nós somos o mundo paralelo, porque o mundo real é o mundo espiritual. Nós é o mundo transitório. Tanto é que ele vai deixar de existir. Isso é fato. Chega uma hora que isso aqui vai virar pó novamente. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. O que a gente aprende nas obras de André Luiz? Vamos pegar o próprio André Luiz. Ele, ao retornar ao mundo espiritual, ele começou o quê? A estudar, a aprender. Então, partindo do princípio do estudo, princípio de estudo, há estudo, há aprendizado. Agora, o que me garante o aprendizado? Por exemplo, aqui nós estamos aprendendo? Estamos. Isso é o suficiente? Não. Se nós não vivermos lá fora o que nós estamos estudando aqui dentro, isso aqui é pueril. Não vai valer absolutamente nada, a não ser para pesar mais ainda na nossa consciência. Então, o que fixa uma lição, o que mostra que eu entendi uma lição, é quando eu a pratico na minha vida, no meu cotidiano. Então, no mundo espiritual, nós estamos a aprender. Quando a criatura reencarna, aí ela vai verificar se realmente o que ela aprendeu faz parte da vida dela. Aí o progresso. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando faz. Você faz uma leitura aqui, você diz, não, mas Kardec falou que ele progride, que o espírito progride no mundo espiritual, está lá em Obras Póstumas. Vamos entender isso muito bem. Agora, se nós partirmos do princípio que todo o meu processo de evolução vai ser na Terra? Não vai. Então vai chegar um momento que eu não mais preciso encarnar em planetas grosseiros materiais. Então agora eu tenho um outro nível de evolução que não cabia os espíritos responderem o Livro dos Espíritos. Para nós, os terrícolas, permanecer no mundo espiritual é estacionar. Para nós, os terrícolas, aqueles que Jesus diz, eu fui para os doentes. Uma vez que eu chego numa condição de um espírito puro, eu não tenho por que mais encarnar. Então agora eu vou iniciar um novo nível de evolução que nós não temos nem ideia. Que nível de evolução é esse? Faz sentido? Então, está totalmente errado? Não, não está errado. É questão de avaliar o texto e o contexto. Tá bom? Então ele diz, o espírito progride no estado corpóreo e no estado espiritual. O primeiro, qual é o primeiro? É necessário. Então, estado corpóreo. É necessário ao espírito até que haja alcançado um certo grau de perfeição. Então, esse estágio corpóreo é até que ele chegue a um grau de perfeição. Porque, meus irmãos, o que nós temos que aprender é ter domínio total sobre a matéria. Domínio total sobre a matéria. Pronto. Se eu já tenho um domínio total sobre a matéria, eu vou fazer o que no mundo material? Ele, o espírito, aí se desenvolve pelo trabalho. Aonde? Ele aí é onde? Na Terra. Se desenvolve pelo trabalho a que é submetido pelas suas próprias necessidades. Porque é através das minhas necessidades que eu busco o trabalho. E no processo do trabalho eu vou me aprimorando. Sendo insuficiente uma só existência corpórea para que adquira todas as perfeições, ele retoma um corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias e de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências anteriores, aí ele coloca mais uma vez, e na vida espiritual. Por quê? O André Luiz, quando ele retornar no processo da reencarnação, ele vai trazer o que ele aprendeu no mundo espiritual? Vai. É por isso que existe esse momento no mundo espiritual, gente. Porque o que nós temos que aprender é sermos seres espirituais e não seres animais. Isso aí nós já fomos há milênios, estamos sendo. O que a gente precisa agora aprender é a essência da alma. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente aprende muita coisa. Quando a gente retorna à vida física, a gente traz essas lembranças do que nós aprendemos no mundo espiritual. Entende? A gente traz. Quantos de nós, ao lermos o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, entre aspas, aqui na Terra, a gente tem a nítida impressão de que a gente já sabia de tudo aquilo? Como que a gente tem essa nítida impressão? Estudamos antes de encarnar, vivemos isso antes de encarnar. Isso é uma regra para todo mundo? Não, não é uma regra para todo mundo. Tem pessoas que leem e acham tudo isso um absurdo.
quando alcança em certo mundo tudo que aí pode obter, deixa o quê? O mundo, para ir a outros mundos. Então, se nós estamos no planeta Terra, é porque todos nós temos a característica de um terrícola. Espíritos da terceira ordem carregados de paixões más. Paixão má mesmo. Entendeu? Essa é a nossa característica do terrícola. Ninguém aqui é fluxicheire, não. É cada um mais cão que o outro. Um mais e outro menos. Por isso que a gente está aqui. Então, a gente é muito bem enquanto todo mundo concorda comigo. A partir do momento que eu discordo, pronto, o cão vira na tua frente. Essa é a condição de um terrícola. Eu estou contigo enquanto tu me beija. A partir do momento que tu deixa de me beijar, eu te odeio. Eu estou contigo enquanto tu... É assim, nós temos jogos de interesses. A gente não ama pela alegria de amar. A gente ama pelo prazer de ser amado, de ser servido, de ser atendido. É isso. Essa é a condição do ser humano. A gente barganha. Tudo a gente barganha. Eu faço isso, mas o que eu tenho em troca? Quando alcança em certo mundo tudo que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos. Então, se nós chegarmos em um grau de evolução que a gente não tem mais absolutamente nenhuma afinidade com a Terra, a gente vai ser removido para planetas mais evoluídos. Que maravilha! Da mesma forma, se eu não consigo acompanhar a evolução da Terra, eu sou com o que eu tenho, porque a gente não perde o que alcançou, aquilo que eu já carrego dentro de mim, eu sou convidado a ir para um planeta inferior. Ponto e vírgula. É assim. Eu tenho todo o direito de permanecer na ignorância. É o livre-arbítrio. Mas eu tenho todo o dever de assumir as responsabilidades por ter permitido ficar na ignorância. E eu não tenho direito de atrapalhar ninguém no processo de evolução. Porque um espírito encapetado atrapalha a evolução do outro. Por isso o exílio. Por isso retirar. Por isso a mudança. E é aquilo que a tia tem falado ao longo desses últimos anos. Nós estamos vivendo momentos cruciais. Onde nós temos uma grande massa de espíritos trevosos e uma grande massa que estão sendo o quê? Retirado do planeta. Por quê? Porque não dá mais, gente. Não dá mais, acabou, o tempo acabou. Por quê? Porque se esse grupo permanece, se o mal permanece, o que vai acontecer? Ninguém evolui. Por isso a separação do joio e do trigo. Então, se é cansativo viver na Terra, acelera o teu processo de evolução. Você vai para outro planeta. Vai ter uma família super equilibrada, um trânsito maravilhoso. Tudo vai ser show. Mas se eu estou na Terra, é porque eu sou farinha do mesmo saco. Talvez mais ou talvez menos. Mas somos espíritos da terceira ordem. Carregados de paixões mesmo, má. Quando alcança, então, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados. Cada vez menos materiais, tá vendo? Menos materiais. E quando a gente fala em menos materiais, é a condição física também. Nós já estudamos na Revista Espírita sobre Júpiter. Então a gente vê lá, não existe mais intestino. Acabou o sistema digestório, porque o sistema de alimentação deles é outra. Não tem mais essa função. Então a gente vai vendo que o corpo vai passando também pelo processo que não há. Agora o caboclo está aqui na Terra, não consegue ficar em jejum. Não consegue passar 24 horas sem comer uma carne, um frango, alguma coisa, que está passando mal, tá isso, tá aquilo, outro. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa é extremamente material. Não consegue controlar os seus apetites. Cada vez menos materiais. E assim por diante, até a perfeição de que é suscetível à criatura. O estado feliz ou infeliz dos espíritos é inerente ao estado moral deles. Legal isso aqui?
o estado feliz ou infeliz dos espíritos é inerente ao estado moral deles. Jesus ali estava sendo crucificado, ele estava infeliz? Nem um pouco. Infeliz? Ele não é um espírito infeliz. Ele é um espírito feliz, porque ele optou em seguir Deus. Quem opta em seguir Deus é feliz. Infeliz é quem opta em servir o mal. Então, ali naquele momento, porque quando você fala em felicidade, você está pensando em gargalhada. Essa felicidade aqui é estado de espírito, é estado de alma, que essa é a verdadeira felicidade. Que a gente só consegue alcançá-la pautada na paz de consciência. Um dever cumprido. Quanto mais moralizado, mais feliz. Quanto mais imoral, mais infeliz. A punição que esses espíritos, que nós sofremos, é consequência do seu endurecimento no mal. Endurecimento por quê? Séculos e séculos repetindo os mesmos erros. De sorte que, ao perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos. Porque se punindo mesmo, porque a gente sofre pra caramba. Fazer o mal, a gente sofre muito, não é pouco não. Não existe um ser humano que faça o mal na Terra que não vai ter que arcar com isso, gente. Por favor. Entretanto, a porta do arrependimento nunca lhes é fechada. É a história do filho pródigo. A alegria do pai do filho retornar à casa. Apesar de ter aprontado um monte. Mas foi preciso ele comer com os porcos para ele poder valorizar a casa do pai. Nunca lhes é fechada. E desde que o queiram, eles podem voltar ao caminho do bem e realizar com o tempo todos os progressos. Então aí cai por terra a doutrina dogmática de que você ficará, uma vez que você fez o mal, você estará perpetuamente no inferno. As crianças que morrem em tenra idade podem ser espíritos mais ou menos adiantados, pois já tiveram outras existências em que praticaram o bem ou cometeram ações más. A morte não os livra das provas que hajam de sofrer, e no devido tempo eles voltam a uma nova existência na Terra ou em mundos superiores, conforme o grau de elevação que tenham atingido. Então, porque tem espíritos que reencarnam e passam meses, alguns 2, 3 aninhos, desencarnam e vai para o mundo espiritual. Eles já viveram uma vida antes, são espíritos evoluídos, já tem um processo de evolução, retorna à pátria espiritual e daqui a pouco volta, porque ele precisa dar continuidade ao seu processo de evolução. Ou na Terra ou em outro mundo, mas que volta a reencarnar, volta. A morte não os livra das provas que hajam de sofrer e no devido tempo, sofrer é passar por, tá bom? E no devido tempo, eles voltam a uma nova existência na Terra ou em mundos superiores, conforme o grau de elevação que tenham atingido. E quando ele fala em mundo superior, é superior à Terra. Tá? Superior à Terra. Porque não vale a pena a crença de que morreu criança, vai virar anjo e pronto. Me poupe-me. Se fosse assim, até eu queria desencarnar com 3 anos de idade para garantir a minha santidade de anjo. Não vivi as provas da vida, como é que eu vou saber? Não, meu filho, volte. Vai voltar, precisa viver várias encarnações completas. Porque é nas dificuldades do dia a dia, nas lutas do dia a dia, é que você vai mostrando o seu processo de evolução. A alma dos cretinos era o termo que se usava naquela época, tá? E dos idiotas, é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Então você vê uma criatura que nasce numa condição fisiológica, algumas vezes, né, psiquiátricas, comportamentais, com limitações, você acha o quê? Que é um espírito atrasado? Não, não. Absolutamente nada a ver. Muitas vezes é um espírito extremamente desenvolvido intelectualmente, mas que usou a inteligência para o mal.
Ainda há pouco nós falamos, não existe absolutamente nada que a gente faça que a gente não vai ter que pagar um preço alto por isso. Resgatando. Porque não é um processo de punição, é um processo de reparação. Vá corrigir a besteira que você fez. Então, a primeira coisa, o que se faz? Tira-se o talento. Dia que nós entendermos que encarnação não é brincadeira, aí a gente vai começar a tomar jeito. Encarnação não é brincadeira, isso é coisa séria. O talento que foi mal usado, o que o papai faz? Tira. Sofrem pela deficiência dos meios. Porque você olha um espírito reencarnando nessa condição, você diz, mas o que ele está aprendendo com isso? Meus amigos, é um espírito que está em regime de prisão. No momento do sono, ele desprende ali, ele tem consciência do que está acontecendo. E olha, aprende uma coisa na tua cabeça. O corpo não permite ele, espírito, se manifestar, mas ele, espírito, está ali. Então você vê aquele jeito, aquela dificuldade de falar, aquele olho perdido, aqueles gestos meio desconcertados. Aí você diz assim que é um espírito, ele está consciente, ele sabe. Ele só não tem uma máquina perfeita para ele transmitir os seus pensamentos. Mas eles entendem tudo. Porque ele é um espírito preso numa gaiola chamado corpo físico. Então, porque a gente faz essas perguntas, mas qual é o propósito? O que ele vai aprender? Ele está aprendendo tudo. Aprendendo principalmente a arte de pensar, que é um talento maravilhoso. A inteligência é um talento maravilhoso quando você sabe usar para o bem. Quando você pega a inteligência para manipular, olha o preço alto que você vai pagar. Sofrem pela deficiência dos meios de que dispõem para relacionarem com os seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar. É que abusaram da inteligência em vidas anteriores. Isso é óbvio, gente. O que a gente vê? Um talento que foi tirado foi um talento que eu abusei. Se eu perdi a fala, eu abusei. Se eu perdi a audição, eu abusei. Se eu perdi uma mão, eu abusei. Se eu perdi a arte de pensar, eu abusei. Então, isso se chama justiça divina. É que abusaram da inteligência em vidas anteriores e aceitaram voluntariamente a situação de impotência a que foram relegados, a fim de expiarem, expiar é reparar, o mal que praticaram e etc. O Chico, numa entrevista, a Hebe Camargo, um pinga-fogo do ano de 71, do mês de junho, ele diz normalmente que o esquizofrênico, normalmente, foi um homicida seguido de suicídio. Tamanho estado de loucura, não é verdade? Então, nada está solto. Deus está punindo? Eleva teu pensamento e respeito quando fale de Deus. É lei de justiça. E nesse processo de justiça é Deus educando o filho rebelde e malcriado. Aí alguém pergunta, e os pais? Foram comparsas. Porque ninguém faz o mal sozinho. Foram comparsas. Ou, talvez, espíritos nobres que se predispõem a receber esses irmãos adoecidos. Mas, normalmente, quando são espíritos nobres, são aqueles pais que não se revoltam, desde o início, que não se revoltam, não se questionam, e são pais maravilhosos uma vida inteira. Então, tu já percebeu que são poucos. Porque a primeira coisa, quando você pega o diagnóstico, seu filho vai ter
deficiência, que hoje em dia os exames estão bem mais avançados, a primeira coisa é por que eu? Então, só essa pergunta, só esse questionamento já mostra aí que também é um processo de expiação. Foi bom, gente? Alguma colocação, alguma pergunta do grupo aqui presente? Que bom. E aos nossos amigos que estão acompanhando pelo canal do YouTube, deixe aí as suas considerações, os seus comentários em relação ao nosso estudo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? No mundo espiritual, nós estamos a aprender. Quando a criatura reencarna, aí ela vai verificar se realmente o que ela aprendeu faz parte da vida dela. Aí o progresso. Todo o meu processo de evolução vai ser na Terra? Não, não vai. Então vai chegar um momento que eu não mais preciso encarnar em planetas grosseiros materiais. Então agora eu tenho um outro nível de evolução que não cabia os espíritos responderem o livro dos espíritos. Para nós, os terrícolas, permanecer no mundo espiritual é estacionar. Uma vez que eu chego numa condição de um espírito puro, eu não tenho por que mais encarnar. Então agora eu vou iniciar um novo nível de evolução que nós não temos nem ideia. Que nível de evolução é esse? O que nós temos que aprender é ter domínio total sobre a matéria. O que a gente precisa agora aprender é a essência da alma. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente aprende muita coisa. Quando a gente retorna à vida física, a gente traz essas lembranças do que nós aprendemos no mundo espiritual. Se nós estamos no planeta Terra, é porque todos nós temos a característica de um terrícola. Espíritos da terceira ordem carregados de paixões más. Essa é a condição de um terrícola. Eu estou contigo enquanto tu me beija. A partir do momento que tu deixa de me beijar, eu te odeio. Nós temos jogos de interesses. A gente não ama pela alegria de amar. A gente ama pelo prazer de ser amado, de ser servido, de ser atendido. A gente barganha. Tudo a gente barganha. Eu faço isso, mas o que eu tenho em troca? Se nós chegarmos em um grau de evolução que a gente não tem mais absolutamente nenhuma afinidade com a Terra, a gente vai ser removido para planetas mais evoluídos. Que maravilha! Da mesma forma, se eu não consigo acompanhar a evolução da Terra, eu sou com o que eu tenho, porque a gente não perde o que alcançou, aquilo que eu já carrego dentro de mim, eu sou convidado a ir para um planeta inferior. Eu tenho todo o direito de permanecer na ignorância. É o livre-arbítrio. Mas eu tenho todo o dever de assumir as responsabilidades por ter permitido ficar na ignorância. E eu não tenho direito de atrapalhar ninguém no processo de evolução, porque um espírito encapetado atrapalha a evolução do outro. Por isso o exílio. E é aquilo que a tia tem falado ao longo desses últimos anos. Nós estamos vivendo momentos cruciais, onde nós temos uma grande massa de espíritos trevosos e uma grande massa que estão sendo o quê? Retirados do planeta. Por quê? Porque não dá mais, gente. Se é cansativo viver na Terra, acelera o teu processo de evolução. Você vai para outro planeta. Não existe absolutamente nada que a gente faça que a gente não vai ter que pagar um preço alto por isso. Resgatando. Porque não é um processo de punição, é um processo de reparação. Vá corrigir a besteira que você fez. Dia que nós entendermos que encarnação não é brincadeira, aí a gente vai começar a tomar jeito. Um talento que foi tirado foi um talento que eu abusei. Se eu perdi a fala, eu abusei. Se eu perdi a audição, eu abusei. Se eu perdi uma mão, eu abusei. Se eu perdi a arte de pensar, eu abusei. Isso se chama justiça divina. Nada está solto. Ah, Deus está punindo? Eleva teu pensamento e respeito quando fale de Deus.
é lei de justiça. E nesse processo de justiça é Deus educando o filho rebelde e malcriado. E os pais foram comparsas, que ninguém faz o mal sozinho. Ou, talvez, espíritos nobres que se predispõem a receber esses irmãos adoecidos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim elevamos a Deus o nosso pensamento, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Amado Mestre Jesus, nos envolva na tua paz e agradecemos sempre a presença dos amigos espirituais em teu nome. Que assim seja.